Imagina que você está no litoral de Angola, mas não hoje, em janeiro de 1967. Naquela época, Angola estava mergulhada na guerra colonial para tentar escapar do domínio português, o que só aconteceria quase uma década depois, com a independência em 75. Ali em janeiro de 67, navios de guerra faziam treinamentos e manobras militares no litoral. Faz sentido, né? Imaginar isso num contexto de guerra entre um país colonizador e um país colonizado. Agora, e se eu te disser que esses navios não eram portugueses? Nem angolanos. Eram navios da Marinha Brasileira. No auge da nossa ditadura, o governo militar do Brasil enviou uma esquadra naval para Angola. E aí você pode estar pensando que o Brasil se aliou a Angola para lutar contra Portugal, que também foi nosso colonizador, certo? Não, né? Os navios brasileiros não estavam ali para defender os angolanos. Eram manobras militares em conjunto com os portugueses. Era o Brasil oficialmente ajudando o seu próprio colonizador a colonizar um país na África. Eu sou o Rodrigo Alves, você está ouvindo o Vida de Jornalista e esse é um episódio num formato um pouquinho diferente, meio narrativo, meio de conversa. Aliás, essa temporada tem sido assim, né? Eu tô fazendo umas experimentações aí de linguagem. Esse episódio é o terceiro de uma microsérie, uma trilogia sobre jornalismo e ditadura. Os outros dois, se você ainda não ouviu, são sobre a colaboração da Folha de São Paulo com a ditadura, um episódio com a Flora Daemon, e sobre os bastidores de uma entrevista com o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o torturador. Quem conta é a Cleide Pereira. Dessa vez você vai saber como a imprensa brasileira se comportou num período em que a ditadura do Brasil, na contramão de tudo que estava acontecendo no mundo, se aliou a Portugal para manter o colonialismo na África. Hoje quem chega no Vida para falar sobre colonialismo, ditadura e jornalismo é a Raquel Sirotti. Oiê! Oi, Raquel. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e aí? A nossa conversa foi numa chamada de vídeo, porque a Raquel mora em Frankfurt, na Alemanha. Na verdade, quando a gente se falou, ela nem estava em Frankfurt, ela estava em Londres e pouco tempo antes ela tinha voltado de Moçambique. A Raquel é pesquisadora e viaja bastante. Mas, Raquel, eu queria começar de um jeito, você já vai se apresentar direitinho, para as pessoas entenderem por que estamos nós dois aqui falando sobre esse assunto. Mas antes eu queria. Eu sempre dou os recados da Rádio Guarda-Chuva, né? Sempre dou uma dica de podcast da Rádio Guarda-Chuva. E eu deixei para fazer isso com você aqui na chamada, porque por coincidência a dica da Rádio Guarda-Chuva desse episódio é o Ciência Suja. E eu sei que você também é uma fã do Ciência Suja, então eu deixei para fazer junto contigo aqui, para avisar que o Ciência Suja tá voltando com uma temporada nova, que não é uma temporada, porque não vai mais ter temporada. O Ciência Suja agora vai virar um podcast recorrente com episódio a cada 15 dias para sempre. Então, assim, em 2058 vai ter episódio lá do Ciência Suja. Eu tô prometendo aqui, né? Isso para vocês que estão ouvindo. Começando o episódio com boas notícias, né? Boas notícias. Boas notícias. E é isso, vai ter formato narrativo, formato de mesa cast, né, que eles já fazem. Ainda vão fazer umas pílulas mais curtas, de uns 15 minutos, que vão ser episódios extras. Então, assim, Raquel, a gente que trabalha com podcast, a gente inveja o Ciência Suja de ter que fazer episódio para sempre a cada 15 dias? Não necessariamente, porque a gente sabe que dá muito trabalho. Mas é uma boa notícia. Então, também queria dar essa notícia com você aqui na chamada, porque eu sei que você curte também a Ciência Suja. Nossa, eu adoro, fiquei muito feliz de saber. Espero que a gente possa continuar realmente até 2050 e além, né? Porque ouvinte vai ter, ouvintes vai ter, com A certeza. gente joga essa pra eles, né? Saindo daqui, você que tá ouvindo, vai lá no Ciência Suja e já vai seguindo. Você certamente já ouve, mas fica prestando atenção aí, porque a partir de agora vai ter episódio novo sempre. E aí eu queria explicar por que a gente tá aqui juntos, eu e você, porque é a sua primeira vez aqui no Vida, mas a gente já trabalhou juntos no ano passado e continua trabalhando num outro podcast que eu também queria citar aqui, que eu já citei aqui no Vida, mas queria citar de novo, que é o Tramas Coloniais. Então, antes da gente entrar aqui no nosso tema desse episódio, eu queria que você explicasse o que é o Tramas Coloniais e chamasse o pessoal para ouvir também. Bom, antes de mais nada, obrigada por me convidar, né, Rodrigo? Tô muito feliz de estar no
no Vida. É um podcast que eu também ouço muito, que eu também gosto muito. E o Tramas Coloniais é um podcast narrativo, imersivo, em 7 episódios, sobre a história do colonialismo, que tem um enfoque nessa primeira temporada em África. Então, a ideia do podcast é aprender e entender o que é o colonialismo e como ele ainda determina muita coisa na nossa vida até hoje, ouvindo as pessoas da África, tanto acadêmicos quanto pessoas de fora da universidade, porque a gente também quer mostrar que conhecimento não se produz só em ambientes acadêmicos, né? O conhecimento é uma coisa que circula por vários lugares e que, muito também em função do colonialismo, a gente tende a acreditar que conhecimento é uma coisa exclusiva, uma coisa que só pode ser produzida por pessoas que têm uma formação. Então a ideia do podcast é essa, né? Um podcast de história que vai mergulhar fundo em fontes primárias, em referências primárias, mas que também quer convidar as pessoas, os ouvintes, a entenderem como a história também determina muito do nosso presente e do nosso futuro. Eu tenho que garantir que o meu povo está satisfeito, o meu povo está vivendo bem, o meu povo... A história da colonização na África é complexa, é cheia de idas e vindas. Teve violência, teve imposição, teve repressão, mas também teve resistência, teve estratégia, negociação, criação. Eu estou pobre, mas sou rei. Por que sou rei? Sou rei porque o espírito está a olhar a minha cabeça, não está a olhar a minha riqueza. O povo está a dormir, a ser massacrado. Eu tô caminhando em direção a uma loja de antiguidades. É um dos lugares mais estranhos, assim, que eu já entrei, eu acho que na minha vida. E em cima dessa mesa, no primeiro dia que eu vim, tinha fotos do Hitler, assim, ao lado desses generais. Hoje já tiraram. Ah, não, aqui tem uma ainda, ó. Olha aqui. O processo de romper com a herança do colonialismo leva tempo, mas ele tem que começar, né? Nem que seja para colher algum fruto lá na frente. Eu e Raquel, a gente é bem suspeito para falar do Tramas, porque a gente está diretamente envolvido ali. A Raquel é uma das idealizadoras do projeto e apresentadora junto com a Gabriela Montoni, né, que também participa. E eu participei fazendo os roteiros também, então é um projeto que eu adoro. Mas eu quis chamar a Raquel para a gente bater esse papo nesse episódio, que acho que vai ter um formato um pouco diferente do que geralmente é no Vida, porque como eu e a Raquel a gente conversa bastante também sobre esse tema, né? A Raquel tinha falado comigo sobre um livro chamado Hotel Trópico, do Jerry Dávila, que é um pesquisador e brasilianista, enfim, americano. Se chama Hotel Trópico, o Brasil e o Desafio da Descolonização Africana, 1950-1980. E aí eu comprei o livro também, li, e a Raquel tinha levantado uma questão que é interessante sobre como o governo do Brasil durante a ditadura ajudou Portugal a colonizar países africanos. Mas como eu tô aqui nesse momento fazendo uma série de episódios sobre jornalismo e a ditadura, a Raquel também levantou essa questão que a imprensa brasileira teve um papel ali também. Esse assunto foi discutido nos jornais, debatido, então um falava de uma coisa, outro falava de outra. E aí eu falei, pô, isso pode ser uma boa discussão, que é uma coisa que eu já queria fazer no Vida, que eu gosto muito de fazer, que é olhar eventos históricos pela lente da imprensa. Mas, Raquel, a primeira coisa que eu acho muito importante para falar aqui, que é muito óbvia, mas que eu acho que faz sentido a gente lembrar, é que, não sei se quem está ouvindo aí sabe dessa informação, que o Brasil foi invadido e colonizado por Portugal. Estamos de acordo sobre esse fato histórico? Acho que, por mais óbvio que seja isso, é legal a gente não perder de vista essa informação, porque a gente vai falar de algumas situações aqui que, sei lá, parece que o pessoal esqueceu desse fato, né? Exatamente, começamos por aí, né? E eu acho que antes da gente entrar, né, nessa questão, assim, uma coisa que eu pensei muito enquanto eu estava lendo o livro, foi a razão pela qual eu falei com vocês sobre ele, é que eu acho que esse é um tema, assim, em que o Tramas Coloniais e o Vida de Jornalista se encontram perfeitamente, assim, porque além de todo esse apoio logístico, diplomático, que o Brasil deu para Portugal, no período da descolonização africana, o Brasil também ofereceu um apoio intelectual, um apoio de teorias, um apoio de cobertura jornalística, e eu acho que os jornais também são importantes por isso, né? Vem um apoio discursivo, vem o apoio da narrativa, quem cria a narrativa. Sobre intelectuais, eu acho que tem um personagem que talvez valha a gente já citar aqui logo de cara, que é o Gilberto Freire, né, que é muito citado no livro. O Gilberto Freire, ele foi considerado por muito tempo o grande teórico social,
historiador, né, que explicou o Brasil. Hoje isso já não é bem assim, né? O legado do Gilberto Freire, tanto como historiador quanto como sociólogo, já é muito questionado, mas ele foi responsável por construir a ideia de uma democracia racial, de que o Brasil é um país em que diferentes raças convivem, então nós temos os brancos, os negros e os indígenas convivendo pacificamente. Então ele foi o grande responsável por escrever sobre isso, por divulgar essa ideia e por propagandear ela ao redor do mundo. Tudo que eu tenho escrito, eu tenho sido autobiográfico, desde Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala, para mim, foi uma resposta à seguinte indagação que eu fazia a mim próprio. O que é, afinal, o Brasil? O que é ser brasileiro? Ele não era só um acadêmico, ele era uma pessoa que fazia política de diversas formas, né? Uma delas era, por exemplo, se aliando com o governo português e com intelectuais portugueses. O Gilberto Freire foi, por exemplo, convidado para ir visitar a África, né, no período da Guerra Colonial, no final da década de 60, início da década de 70, para ver como essa convivência pacífica sobre a qual ele falava estava se dando na prática. E, basicamente, o que o Gilberto Freire pregava, né, nessa ideia da democracia racial, é que essa convivência pacífica existia no Brasil por conta da especificidade do colonialismo português. Em comparação com o colonialismo britânico, ou com o colonialismo francês, o colonialismo português teria sido mais pacífico, menos violento. E se os países africanos aceitassem essa teoria que os brasileiros estavam construindo, que o Gilberto Freire estava construindo, os países africanos seriam outros Brasis, né? Outros exemplos bem-sucedidos de democracias raciais. O que a gente sabe que é uma ideia muito problemática, né? Porque não ter apartheid ou não ter grandes conflitos motivados por questões raciais, que nem aconteceu nos Estados Unidos ou que nem aconteceu na África do Sul, não quer dizer que não exista racismo, não quer dizer que não exista tensões raciais, não quer dizer que não exista um nível altíssimo de preconceito e de discriminação. Então, a teoria dele serve para maquiar essas questões que em outros lugares do mundo talvez sejam mais evidentes, mas que não permite a gente concluir que elas não existiam no Brasil. Agora, antes da gente chegar na parte da ditadura, só para a gente dar um contexto de que essa relação, como você falou aí, do Brasil com Portugal, a relação diplomática, política, ela, desde muito antes da ditadura, ela já era, da ditadura militar, né, ali começando em 64, ela já era muito forte, né? Então você pega governos desde a década de 30, passando ali já mais perto da ditadura com o governo Juscelino Kubitschek, que tinha uma relação muito intensa com Portugal. Ele era um admirador do Salazar, né, do Antônio de Oliveira Salazar, o ditador português, que governou durante muito tempo, né, de 1932 até 1968. Era fatal que os acontecimentos da Ásia e da África, e especialmente aqueles que afetaram os territórios portugueses, perturbassem os espíritos. E tem uma coisa que é contada no livro que eu achei curiosa, que eu não sabia, que o Juscelino, ele numa visita a Portugal em 1960, ele chega a fazer uma proposta ali oficial para uma ideia que era uma fantasia absoluta, que era criar um Instituto Luso-Brasileiro de Astronáutica, que era uma espécie de NASA luso-brasileira, assim, né, para explorar o espaço sideral e comparando, né, com a exploração portuguesa pelos mares, né, uma coisa assim muito boa, né, já que Portugal tem esse espírito explorador, a gente tem que se unir para explorar o espaço. E aí a base de lançamento de foguetes seria em Sagres, que é um lugar também muito conhecido de onde saíam as caravelas portuguesas. Uma ideia que, claro, nunca vingou, mas na prática era o governo brasileiro se unindo ao seu colonizador, já ali no começo dos anos 60, para tentar um programa de exploração, que não era um programa de exploração territorial aqui no nosso planeta, mas em outros planetas pelo espaço, enquanto países da África, naquele momento, já lutavam pela sua independência ali e eram colonizados, né? Então, tinha esse cenário meio surreal. O próprio Juscelino já tinha essa relação muito boa com Salazar e com Portugal, né? Já são ideias a lá Elon Musk aí acontecendo Isso. nesse período. Não, Rodrigo, mas como você falou, essa relação umbilical, né, principalmente na política brasileira com Portugal, ela é muito antiga, assim. Tanto porque a comunidade de imigrantes no Brasil
era muito forte nesse período, era muito forte em volume, era muito forte em poder político, era muito forte em poder econômico, e ela influenciava decisões em vários níveis, assim, porque imigrantes portugueses ou primeira, segunda geração de imigrantes portugueses eram donos de jornais, eram gente que estava dentro do parlamento, eram gente que eram pessoas que estavam definindo políticas tanto a nível jurídico quanto institucional. Então, os portugueses eles estavam entranhados nas instituições e na formação da narrativa no Brasil, de uma forma geral, desde muito tempo, né? É, e isso acaba se estendendo ali até um período já muito próximo da ditadura. Ditadura que eu tô falando aqui é o regime da ditadura militar que a gente conhece ali, né, a partir de 1964. Não significa que o Brasil não teve outras ditaduras antes, né, do Estado Novo e tal. Quando o Jânio Quadros se torna presidente, foi um período muito curto dele na presidência, em 1961, um pouco depois dessa viagem do Juscelino para Portugal. Ali tem um início de reaproximação do Brasil com a África, com nomeação de embaixadores, né, em alguns países, em Gana, Senegal, Nigéria. E aí, quando começa o governo do João Goulart, logo depois do governo do Jânio, isso também se intensifica, né? O Brasil chegou a enviar muitos atletas, artistas para países africanos antes do golpe, né, de 64. Tem a história de que o Jango colocou o Ademar Ferreira da Silva como adido cultural na Nigéria. O Ademar Ferreira da Silva, que é um dos maiores atletas da história do Brasil, campeão olímpico no salto triplo, né, em 2 Olimpíadas, em 52 e 56. Ao aeroporto do Galeão, vindo de Nova York, o bicampeão olímpico e recordista mundial de salto triplo, Ademar Ferreira da Silva, que é recebido carinhosamente por amigos, parentes e dirigentes de entidades esportivas. As manifestações de simpatia e admiração ao grande atleta brasileiro dizem da verdadeira atenção com que o nosso povo acompanha as competições do esporte. E aí a imprensa nigeriana tratava isso como uma coisa muito grande, né? Tem um jornal, o Morning Post, que publica vários artigos exaltando o Ademar Ferreira da Silva, os feitos esportivos dele. Ele ficou até 1966 em Lagos, na Nigéria. E outra coisa, Rodrigo, que eu também acho legal mencionar, que aí nesse período em que se tenta fazer a primeira aproximação com os países africanos, que é o período em que estão acontecendo as independências, né? Os primeiros países estão se tornando independentes. O Brasil envia o primeiro diplomata preto para a África, né? Porque essa era uma questão muito importante também. Toda a diplomacia, toda a política externa, todas as notícias que circulavam eram ou escritas por pessoas brancas ou decididas por pessoas brancas, né? Em 1961, o Raimundo Dantas é nomeado o primeiro diplomata brasileiro preto a ir para a África. Ele vai para Gana, que foi o primeiro país africano independente. Jornal do Brasil, 15 de abril de 1961. Primeiro embaixador negro do Brasil soube de Jânio a notícia de sua nomeação. O senhor Raimundo Souza Dantas, que desempenhava as funções de oficial de gabinete do presidente da República, soube ontem pelo próprio senhor Jânio Quadros que havia sido nomeado embaixador do Brasil na República de Gana, sendo assim o primeiro negro a representar o Brasil no exterior. Ao entrar no gabinete de despachos, atendendo a um toque de campainha, o senhor Raimundo de Souza Dantas foi surpreendido com a seguinte declaração do presidente Jânio Quadros: "Eu chamei um oficial de gabinete." "E eu estou aqui, presidente", respondeu o senhor Souza Dantas. "O senhor foi meu oficial de gabinete. A partir desse momento, excelência, é o meu embaixador em Gana", disse-lhe o senhor Jânio Quadros. Raimundo de Souza Dantas, que aos 38 anos é o primeiro embaixador negro do Brasil, foi repórter político do Jornal do Brasil, tendo sido requisitado para o gabinete da presidência da República 2 meses atrás. E ele tem uma experiência trágica em Gana. Ele fica por 2 anos, depois tem que retornar, enfim, porque acontece o golpe militar, mas ele escreve um livro de memórias contando como foi a experiência dele na África, que chama África Difícil, em que ele fala justamente sobre isso, assim, sobre essa tentativa de aproximação e sobre o papel ambíguo que o Brasil tinha, né? Esse papel de ser um país colonizado, de se apresentar como um país que tem uma herança africana e que foi construído a partir de uma africanidade, mas que quando vai negociar com os países africanos e se apresentar para os países africanos, se apresenta de uma maneira extremamente alinhada ao colonizador, né? Totalmente. Mas eu queria falar um pouco sobre o contexto. A gente falou aqui do contexto da relação entre os países, mas eu queria falar sobre a imprensa também.
E aí, nessas décadas aí de 1950, 60, a imprensa brasileira era quase inteira pró-Portugal. Então, o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Tribuna da Imprensa, Diário da Noite, O Jornal, todos esses jornais eram muito pró-Portugal, e o Assis Chateaubriand, o magnata da comunicação brasileira, dono dos Diários Associados, era um simpatizante também muito ferrenho do Salazar. O Salazar chegou a homenagear o Chateaubriand, o Chateau, né, com nome de rua em Lisboa, a Avenida Embaixador Assis Chateaubriand. Eu até entrei no Google Maps para ver se essa rua ainda tem o nome dele, e tem. Inclusive, ela quase faz esquina com a Rua Rio de Janeiro, em Lisboa. É muito pertinho, assim. Ela é uma rua meio curva, então ela não chega a fazer esquina, mas essa relação da imprensa sempre foi também muito forte. E aí você tinha alguns pontos críticos que faziam mais críticas a Portugal, ao regime do Salazar, que eram basicamente 3 jornais: o Estado de São Paulo, o Estadão, o Diário de Notícias, no Rio de Janeiro, e um jornal que a gente já vai falar mais dele, que é o Portugal Democrático, que tinha sede em São Paulo também, que era um jornal mantido por exilados portugueses anti-Salazar. E aí, quando acontece o golpe militar, já entrando aqui na parte da ditadura, nos primeiros meses ali depois do golpe, ainda em setembro de 64, o livro do Jerry Dávila, O Hotel Trópico, ele narra muito bem um momento em que é significativo, né, para isso aí, que é a visita do presidente do Senegal, o Léopold Senghor. Foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Brasil durante a ditadura. Perante o Congresso Nacional, o presidente do Senegal, Léopold Senghor, recebe uma das mais expressivas homenagens do povo brasileiro por ocasião de sua visita ao Brasil. Discursando para os representantes do povo, o estadista africano reafirmou a sua crença nas liberdades democráticas, na paz e na possibilidade de cooperação cada vez mais estreita entre o Brasil e o seu país. E a missão dele era exatamente convencer o Brasil a ser um aliado, um intermediário nessa relação entre Portugal e os movimentos de independência na África que estavam acontecendo ali. The Federation of Nigeria became independent. E aí, em São Paulo, tem um movimento pró-Angola ali que começa a se formar muito forte, apoiado por portugueses que eram anti-salazaristas e, portanto, eram exilados, né? Vieram para o Brasil exilados. E aí, Raquel, eu queria entrar nesse primeiro periódico aí, que foi um desses que eu citei, que é o Portugal Democrático. Que é uma história que eu fiquei meio fascinado, assim, eu vi no livro, né, citado no livro, e fui atrás de pesquisar mais e consegui achar um arquivo com PDFs ali de várias edições desse jornal. É um jornal que circulou de 1956 até 1975, ou seja, logo depois da Revolução dos Cravos, né, de 74. Ele teve 205 edições, era mensal, e ele começou só em São Paulo, mas depois ele ficou um jornal mais nacional, assim, ele circulava e tinha inclusive sedes em outras cidades brasileiras e até em outros países também. E durante todo esse tempo, ele não tinha anúncios, era mantido ali por voluntários na raça, e apoiava esses movimentos de independência na África. Você vai dando uma olhada ali nas reportagens, nos artigos, ele é bem firme nessa questão de defender os movimentos de independência da África. Inclusive algumas manchetes que eram bem chamativas, assim. Quando morre o Salazar, a manchete foi: morreu o bicho, não morreu a peçonha. Perfeito, perfeito. Acho uma manchete interessante ali que é isso, assim, ele morreu, mas a história ali não acabou, né? E aí uma coisa que eu queria trazer aqui, primeira leitura que eu queria fazer aqui de jornal é que em 61 ainda, antes do golpe, esse jornal tinha feito uma cobertura de uma visita a São Paulo de um time de hóquei sobre patins de Angola. Esse time jogou não só em São Paulo, jogou no Rio de Janeiro também. Eu achei também uns registros na última hora, noticiando ali os amistosos que esse time estava jogando. São Paulo. A seleção de Angola de hóquei em patins despediu-se desta capital vencendo o selecionado paulista por 15-3. A seleção de Angola fará 3 jogos no Rio de Janeiro. E teve um amistoso no Ibirapuera, que é um grande ginásio de São Paulo, mas com um público muito pequeno, e esse movimento pró-Angola aproveitou para fazer um protesto ali que foi reprimido com violência pela polícia. Fascismo sobre patins. Do ponto de vista esportivo, a vinda ao Brasil da chamada Seleção de Angola de hóquei sobre patins não tem grande importância nem despertou interesse maior. A prova é que no ginásio do Ibirapuera, cuja lotação é de algumas dezenas de milhares de lugares, não havia na noite de estreia dessa seleção nem 2.000 pessoas, como a imprensa paulista noticiou e as fotografias que hoje publicamos confirmam.
Do ponto de vista político, porém, a situação é muito outra. Prosseguindo na campanha de esclarecimento da opinião pública sobre o verdadeiro caráter do regime fascista de Salazar e da guerra que vem fazendo em Angola para impor a sua política colonialista, um grupo de jovens universitários do MABLA, Movimento Afro-Brasileiro Pró-Libertação de Angola, e membros da oposição portuguesa foram naquela noite lançar volantes onde se lia "Abaixo o colonialismo e independência para Angola", manifestação pacífica dissolvida pela violência. Nas arquibancadas até então quase desertas, o grupo de manifestantes viu-se minutos depois rodeado de policiais e de elementos salazaristas. Os valentaços aproveitaram-se da situação para agredir moças e rapazes quando já nas mãos dos policiais eles eram retirados do recinto com energia, como diz o Estado de São Paulo, e encaminhados sob prisão para a sede do DOPS. Então, é um jornal que teve uma importância grande nesse momento, que durou durante muito tempo ali, e que era uma das raras vozes de oposição ao regime salazarista, né, Raquel? E outra questão que eu acho que aparece aí também é que esporte também é política, né? Total. Principalmente no período da ditadura militar. Esse jogo, ele vira uma notícia, claro, porque ele é reprimido, e isso é uma notícia, obviamente, mas pela questão da luta anticolonial e pela questão das independências africanas também, né? Muito mais isso que está sendo discutido, eu acho, nesse artigo e nessa edição, de uma forma geral, do que o jogo ou o que estava acontecendo ali dentro daquele ginásio, né? Muitas das relações diplomáticas ou dos contatos com outros países eram feitos através do esporte, fosse do futebol ou do hóquei aí nesse caso, que isso também era uma forma de fazer política e de disputar discursos políticos. E aí esses jornais que eram resistência, principalmente esses dois que eu estou citando aqui, o Portugal Democrático e o Estadão, voltando a essa visita aí do presidente de Senegal, ele se reuniu com o Castelo Branco, e claro que isso acabou não adiantando muito, mas ele também aproveitou essa vinda ao Brasil para fazer várias reuniões com lideranças negras, com membros da comunidade portuguesa que eram contra o Salazar, e o Estadão, na época, fez um editorial com o título "Carregando sobre os ombros a esperança do mundo". Quer dizer, é um título forte do editorial do Estadão, e eu vou ler um trechinho aqui. "A sua confiança na missão brasileira deve inspirar os líderes revolucionários do Brasil, que é o Brasil antigo, o Brasil verdadeiro, a prosseguirem em seu caminho e, sobretudo, a dinamizar a nossa política externa, pois o Brasil, no dizer do presidente Senghor, carrega já sobre os largos ombros as esperanças desse mundo, especialmente da África, e com a delicadeza que é um traço da sua alma sensível e que tanto admira do espírito brasileiro, o presidente do Senegal sugeriu como início do missionarismo brasileiro os bons serviços que o nosso governo poderia oferecer pela sua mediação a fim de ajudar a resolver o difícil problema das colônias portuguesas." E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, Rodrigo, é que essa questão dos jornais de resistência, né, que por mais que sejam poucos, jornais pequenos, assim, eu acho que o Brasil tem uma grande tradição, desde o início da Primeira República, assim, de ter uma mídia alternativa, que é alternativa só porque a mídia de massa classifica ela como alternativa, porque, como você falou, assim, tem correspondentes em vários países, né, e que são publicações, são jornais que vão confrontar o governo, que vão escrever textos muito placativos, muito diretos, né? Esse jornal, ele entra nessa tradição que o Brasil também tem, né? A gente está falando aqui desse lado de apoio ao colonizador, mas também tem um lado de resistência e de tentativa de criar outra narrativa e outro discurso, né? Que é o que eles estão fazendo. Os próprios veículos da imprensa negra, que foram muito importantes, né, durante um período muito grande. Exatamente. Porque aí quando começa o governo da ditadura, o Castelo Branco, como eu falei, recebeu o presidente do Senegal, mas isso não adiantou muita coisa do ponto de vista da política externa. O Costa e Silva, que é o sucessor do Castelo Branco, que governou de março de 67 até agosto de 69, ele antes de assumir o poder, ele faz uma viagem pela Europa e ele afirma textualmente que o Brasil sustentará na ONU e em todas as oportunidades a posição de Portugal. E aí eu queria entrar, Raquel, no ponto que a gente tá querendo falar desde que começou esse episódio, que eu já dei um pequeno teaser ali no começo do que era, que foi esse apoio não só diplomático, não só intelectual, não só jornalístico, mas um apoio militar que aconteceu do Brasil a Portugal no momento da colonização africana. Em janeiro de 67, o Brasil enviou para Angola uma esquadra
naval com 2 cruzadores e 2 contratorpedeiros, ou seja, navios, para fazer manobras conjuntas com a Marinha Portuguesa. Quando você soube desse caso nas suas pesquisas, enfim, você pesquisa bastante esse tema, isso foi uma coisa que a reação em você foi parecida com a minha? Porque eu fiquei muito impressionado com essa informação que eu não tinha ideia dela. Não, assim, eu já sabia que o Brasil tinha tido essa postura de apoio muito explícito a Portugal no período das guerras coloniais, no processo de descolonização da África, mas eu não sabia desse episódio, assim, e quando eu li sobre ele, a minha primeira reação foi, eu acho que a reação que eu já tive em várias situações que aparecem no Tramas Coloniais também, que é aquela sensação de como que as pessoas não sabem disso, né? Como que isso não é uma coisa que aparece nos livros didáticos ou que aparece em, não sei, questões de vestibular, que se fala nas escolas. Por que essa informação está tão, limitada a quem é especialista sobre isso, estuda sobre isso? É uma maneira muito, muito direta de mostrar como o Brasil esteve relacionado com a questão do colonialismo e de como isso teve um impacto direto na política externa e interna de relacionamento do Brasil com a África, né? Então eu fiquei muito, eu não diria chocada, né? Porque o colonialismo, ele é basicamente isso, assim, né? Ele é uma sucessão de coisas ultrajantes e chocantes e absurdas, né? Mas eu tive muito essa sensação de que a gente precisava conversar sobre isso e falar mais sobre isso, porque foi um episódio muito, enfim, muito problemático, né, politicamente, diplomaticamente para o Brasil, e que causou essa impressão, e eu diria que em todos os países independentes da África naquele momento, e nos que se tornaram independentes depois, de que o Brasil é um país no qual não se pode confiar, é um país traíra, é um país que promete coisas, que reconhece coisas, mas que no fundo está absolutamente alinhado com os interesses europeus e com os interesses coloniais, né? E essa impressão é uma impressão que vai durar muitos e muitos anos, assim, é uma impressão que vai ser alterada, vai começar a ser alterada só nos anos 2000 com o primeiro governo do Lula, assim. Então, eu acho que esse é um marco muito importante para a gente entender qual é a relação do Brasil com a África, né? Que é um assunto que também a gente fala muito pouco a respeito. E esse acontecimento em 1967, nesse momento em que o Brasil envia esses navios, né, para fazer as manobras em parceria com a Marinha Portuguesa, para a gente contextualizar, você falou sobre a independência dos países africanos. Angola, nesse momento, ainda não era um país independente, né? Não. Foi em 1975, não é isso? 75. Mas já havia conflitos ali de independência, né, de Angola. Só para a gente contextualizar, qual era o momento de Angola ali no fim dos anos 60? Já tinha uma intensificação desses conflitos entre Angola e Portugal? Sim, já havia uma guerra colonial acontecendo, assim, e Portugal estava claramente sentindo que, por mais que tivesse mandado tropas... Esta era a primeira expedição militar patrocinada pelo governo remodelado. Uma força constituída por elementos que tinham recebido instrução em Espanha, mas que partem para a guerra sem nenhuma informação sobre o que vão encontrar em Angola. Por mais que tivesse enviado polícia secreta, tivesse controlando o território de todas as maneiras possíveis, né? Portugal também tinha uma rede de polícias secretas, como existia no Brasil, né? Que era capilarizada por vários lugares da África, né? Portugal se aliou com a África do Sul, que era um regime de supremacia branca, enfim, se aliou com todos os países ali que estavam ao redor de Angola, da Namíbia, né? Que também era controlado pela África do Sul, para tentar abafar essa resistência armada que estava vindo já de vários grupos políticos, né? Não era como na história de Moçambique, por exemplo, né? Que também é um país que vai se tornar independente nessa época. Um grupo político que estava encabeçando o processo de independência. Eram vários grupos que estavam lutando contra o governo português, né, de forma física, luta armada. A face norte do território de Angola tornara-se palco das maiores violências, das mais cruéis atrocidades. Viva Angola independente! Viva Angola independente! Abaixo o colonialismo! Abaixo o colonialismo! Abaixo Salazar!
Portugal já estava notando que não ia conseguir vencer, tanto por conta da falta já de apoio militar, quanto por conta de falta de apoio político, né? E o Brasil era um dos poucos que se mantinha ali ainda junto, apoiando, né? Enquanto o mundo inteiro já estava pressionando Portugal para retirar as tropas e descolonizar, a resolução da ONU de descolonização já tinha sido passada há 10 anos, sabe? Essa já era uma tendência global, assim. Vamos deixar, as colônias têm que deixar de existir, os países que são colonizados têm que conquistar suas independências, e Portugal insistindo, 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 né? Esse envio dos navios para fazer essa manobra militar, ele se dá nesse contexto em que Portugal já não tem apoio internacional nenhum, enviou tropas armadas que estão sendo derrotadas, que já não estão tendo nenhum tipo de apoio logístico, e o Brasil vai lá falar, não, vamos juntos mostrar que nós podemos derrotar a população de um país que basicamente está seguindo a orientação internacional padrão, assim, não era nenhuma coisa... não era como Gana, não era como o Senegal, né, que foram os primeiros países a conquistar a independência, não, isso já tinha acontecido há mais de 10 anos. Angola, como você falou, foi um dos últimos países a conquistar a independência no continente africano. Também tem isso aí, né, o Brasil, ele insiste em apoiar uma coisa que já ninguém está apoiando, que todo mundo está condenando, que todo mundo está dizendo que, enfim, vai levar a mais conflitos, vai levar a mais guerras, e que vai levar a basicamente uma destruição de relações diplomáticas. E aí, onde é que o jornalismo entra nisso tudo? Porque quando acontece essa manobra dos navios, né, de mandar os navios para lá, tem uma reação diplomática de países africanos, né? Então você tem no Rio de Janeiro os embaixadores da Argélia, de Gana e Senegal, e também um encarregado de negócios da República Árabe Unida, que era uma união entre o Egito e a Síria, que durou até 1971. Esses embaixadores, eles se juntaram e pediram um encontro com o chefe de gabinete do Itamaraty, que era o Pio Correia. Mas o Pio Correia era um aliado muito forte de Portugal, então ele rebateu, ele não apoiou os embaixadores, né? Falou que os movimentos de independência de Angola não eram legítimos, que a própria experiência de independência do Brasil mostrou os benefícios, voltando ao que você falou, Raquel, lá no início, né? Essa chancela intelectual ali de que o colonialismo português foi uma coisa boa, né, pro Brasil, enfim, que também poderia ser para os países africanos. Só que os embaixadores, obviamente, saíram desse encontro com o Pio Correia muito frustrados. E aí eles fizeram uma coisa que geralmente não se faz na diplomacia, que é soltar uma declaração na imprensa falando o que eles achavam e reafirmando essas preocupações. E o Juracy Magalhães, que era o ministro das Relações Exteriores, falou que isso era uma prova da inexperiência dos diplomatas. Aí o jornalismo entrou na história, com seus editoriais, com seus artigos. O Globo criticou os diplomatas, chamou de diplomatas miseráveis, inclusive usou essa expressão. E eu vou abrir aqui um editorial do Jornal do Brasil. Não cabe aqui examinar o mérito da posição brasileira sobre o problema do colonialismo, mas tão somente a forma inaceitável utilizada pelos diplomatas que, em demonstração de imaturidade e total desrespeito às normas diplomáticas, escolheram via inadequada para agir. O Brasil não está obrigado a prestar satisfações a quem despreza o ritual aceito universalmente para conduzir o entendimento entre governos. Não é esta, aliás, a primeira vez que a imaturidade transparece na diplomacia africana. No ano passado, o representante da República Árabe Unida no Brasil foi chamado a atenção pelo Itamaraty em consequência de uma posição crítica assumida em relação a Israel. Parece que a lição não foi aproveitada. A repetição da gafe, que ficou sem resposta, deixa em posição difícil aqueles diplomatas que desconhecem normas elementares da diplomacia. Esse discurso da inexperiência, né? De falar que foi uma gafe. Eles não sabem o que é fazer diplomacia porque eles são inexperientes, a gente tem que ensinar para eles, a gente tem que explicar para eles. Coitados, eles não sabem. Eu acho que é exatamente esse o centro do discurso colonial, que os jornais brasileiros estão reproduzindo quando eles usam esse tipo de marco, né, para falar da atuação dos diplomatas. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre os usos políticos da imprensa, sobre como a decisão de escrever na imprensa é estratégica no contexto que eles estão, né? Num contexto em que o governo é uma ditadura e não vai abrir para discutir sobre uma possibilidade de apoio à descolonização. Então, eles estão sendo muito inteligentes, inclusive,
e adotando uma estratégia que eu acho muito sofisticada. Só que é isso, né? Esse texto eu acho que ele é muito. Também como essa manobra militar que a gente estava falando, né? Do governo mandar os navios de guerra simboliza a contradição que o Brasil representa em toda essa história. Esse texto ele descreve, assim, ele é muito claro em mostrar como o Brasil também incorporava esse discurso colonial de inferiorizar os outros, de inferiorizar intelectualmente as populações que estavam sendo colonizadas, de inferiorizar politicamente e de querer desmerecer e colocar eles como pessoas que têm que ser ensinadas e que não estão no mesmo nível de desenvolvimento de nações que já passaram por um processo colonial mais maduro com o Brasil. É o beabá do colonialismo que tá nesse texto. E aí, como eu citei aqui, os jornais que eram de oposição nesse sentido, o Estadão, o Portugal Democrático e o Diário de Notícias, no Diário de Notícias, quem tinha uma coluna era o Rubem Braga, o escritor, cronista Rubem Braga, muito famoso, que também era um diplomata, tinha sido embaixador na Tunísia, embaixador no governo do Jânio, e o Rubem Braga, quando acontece isso e quando os embaixadores começam a ser muito criticados, né, os embaixadores dos 3 países africanos, ele escreve na coluna dele no Diário de Notícias uma coluna bastante forte também. Para enfeitar a festa, Rubem Braga. Eu estava com razão quando disse que a visita de um grupo-tarefa de nossa Marinha de Guerra ao porto de Luanda não agradaria às jovens nações africanas. Os diplomatas africanos acreditados no Brasil pediram explicações ao Itamaraty sobre essa e outras atitudes do nosso governo em relação aos territórios portugueses de África. Os cruzadores Barroso e Tamandaré e 2 contratorpedeiros levando a bordo 310 aspirantes da Escola Naval, acompanhados de oficiais instrutores e do comando do corpo de alunos e ainda, como convidados, cadetes da Aeronáutica e do Exército, sob o comando do comandante-chefe da esquadra, atravessarão o Atlântico para visitar a capital de Angola. Não se poderia escolher maneira mais perfeita de desgostar e afrontar essas jovens nações mal libertadas da exploração colonial e por isso mesmo zelosas de sua independência e ansiosas de ver todo o continente livre do domínio europeu. Como os portugueses têm o gosto das reconstituições históricas, seria interessante que, na volta, esses vasos de guerra guarnecidos pela flor da nossa juventude militar escoltassem a réplica de um navio negreiro, para tornar mais impressiva a nossa solidariedade ao colonialismo luso. Ou seja, ele vai com o pé no peito, assim, né? Então, a última hora também ficou do lado dos africanos. Jornais de países africanos, como o Times of Zambia também, o West Africa, que é uma revista da Nigéria, também publicaram artigos. A West Africa criticou esse uso, como você falou aí, Raquel, desse termo inexperientes, ingênuos. Os diplomatas africanos podem ter se equivocado ao publicar o comunicado nos jornais, mas o homem que planejou essa visita naval está vivendo em outro século. Se por um lado, como eu falei, tinha uma imprensa que estava usando esse discurso da ingenuidade, da inferioridade, do ai, coitados, eles não sabem, e a gente tem que ensinar para eles como é, tem esse texto do Rubem Braga que vai mostrar que também existe um espaço para mandar a real, né? Porque é isso que ele está fazendo, ele está mandando a real. Ele está falando literalmente, olha, vamos deixar de fazer floreios, né, e tentar dizer que a gente está apoiando Portugal por essa e por outra razão, por uma democracia racial, e vamos falar o que está acontecendo, né? Vamos, então, já que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, então vamos levar um navio negreiro de volta para o Brasil, né? Porque é exatamente a isso que a gente está se referindo, é esse elemento da nossa história que a gente está se vinculando quando a gente manda navios brasileiros fazerem manobras militares no mar de Angola para apoiar Portugal, né? Vamos ser bem claro, né? O jornalismo estava meio afundado numa coisa chapa branca ali, né? Como em boa parte da história da imprensa, mas sempre tem alguém ali, algum veículo, alguma coisa de oposição para, como você falou, para dar a real, como fez o Rubem Braga, que já era um nome ali de respeito como cronista, então não era uma pessoa desconhecida falando ali, né? Tinha já uma posição. Eu acho que esse tipo de escrita do Rubem Braga, né, que também é importante a gente lembrar que ele só escreve isso porque ele pode, né? Nesse período não é qualquer pessoa que pode escrever esse tipo de coisa, ele podia, ele tinha, né,
o capital político para fazer isso. Também a gente está num período de ditadura em que não se pode fazer esse exercício de tradução em qualquer lugar sem ser preso, sem ser torturado, sem ser desaparecido Sim. e por aí vai, né? E aí acho que a imprensa brasileira, parte dela tem uma posição de resistência muito importante nesse período, não só sobre esse aspecto aí da relação com Portugal, mas sobre os próprios desmandos que estavam sendo cometidos no Brasil. E aí, Raquel, na reta final aqui, eu queria que você comentasse um caso que também me deixou ali meio intrigado, que em 1974 acontece a Revolução dos Cravos em Portugal, então derruba a ditadura do Salazar e a relação muda ali do Brasil com Portugal. E em 1975, como a gente falou, tem a independência de Angola, né? E aí era o governo Geisel, naquele momento ali no Brasil, Ernesto Geisel, um dos generais mais marcantes aí desse período de ditadura. E o Brasil é o primeiro país a reconhecer o governo independente de Angola, em 1975, que era um governo, um regime marxista-leninista, né? Do MPLA, né? Movimento Popular de Libertação de Angola, do Agostinho Neto. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. O que aconteceu ali? Era uma coisa mais motivada por motivos econômicos, por tentar usar Angola como um mercado de exportação? Já tinha esse movimento ali, né? De tentar se aproximar um pouco dos países africanos. Mas é mais uma dessas incongruências aí, né? O Brasil, da ditadura, sendo o primeiro a reconhecer um governo marxista como um governo independente de Angola. O que aconteceu ali, Raquel? Me explica. É difícil de explicar, né, Rodrigo? É uma coisa meio inexplicável, assim. Aliás, inexplicável não, acho que tem muito de oportunismo político, tem muito de interesse econômico, né? Porque é isso, eu acho que esse movimento do Brasil se dá também muito em função da consciência de que não tem volta atrás. As dependências aconteceram e a partir de então vai haver um grande mercado consumidor lusófono na África, que tem uma resistência completa e absoluta a Portugal. Então, o Brasil, eu acho que o movimento que acontece ali é de tentar assumir uma centralidade nessa nova geopolítica que se consolidou. A partir do momento que acontece a Revolução dos Cravos, está demarcado. Olha, acabou o domínio português na África e existe um vácuo, né? E eu acho que o governo brasileiro, por oportunismo, por interesse econômico, tenta ocupar esse espaço, mas dá errado. Os africanos não confiam no Brasil, porque sabem que o Brasil está tendo uma atitude muito oportunista. E a prova disso é a postura de Moçambique, por exemplo, na independência, né? Que foi muito diferente, assim, a de Angola, porque o governo angolano ele aceita a representação diplomática brasileira, ele aceita conversar com o Brasil, enquanto que a Frelimo, que foi o partido que assumiu o governo de Moçambique depois da independência, falou: olha, a gente não quer saber do Brasil. A gente não quer o Brasil aqui dentro, a gente não vai convidar o Brasil para a cerimônia de posse do Samora Machel, que é o primeiro presidente de Moçambique independente. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Então, é interessante também comparar, né, como foram as reações de diferentes países que foram colonizados por Portugal nesse mesmo período. Jornal do Brasil, em 28 de fevereiro de 1975. O Brasil tornou-se ontem o primeiro país a estabelecer relações diplomáticas formais com o governo de transição de Angola, designando o ministro Ovídio de Andrade Melo como seu representante especial junto ao Conselho de Presidentes, integrado por membros dos 3 principais movimentos pela libertação angolana. Ele fica pouquíssimo tempo ali, na véspera de Natal daquele ano, em dezembro do mesmo ano, ele é chamado de volta. Jornal do Brasil, 24 de dezembro de 1975.
O chanceler Azeredo da Silveira chamou a Brasília o ministro Ovídio de Mello, representante do Brasil em Luanda, que deverá chegar até o fim da semana, sendo substituído por um primeiro secretário, Afonso Celso de Ouro Preto. A informação, distribuída em nota oficial, atribui o retorno do diplomata a razões de ordem puramente administrativa, informando que ele necessita de cuidados médicos urgentes. A súbita transferência do diplomata, que tomou de surpresa a maior parte dos funcionários do Itamaraty, é encarada como primeira demonstração de revisão parcial da posição brasileira em Angola. O motivo alegado era um motivo de saúde e depois, 3 anos depois, pela imprensa, tem uma entrevista de um cara que era chefe do grupo de trabalho da CIA, da agência norte-americana, que cuidava dessa questão angolana na época. Ele dá uma entrevista para o Jornal do Brasil, e aí repara que o Jornal do Brasil era um daqueles jornais que sempre teve ali ao lado de Portugal, mas aqui já num outro contexto, ali em 1978. Jornal do Brasil, 21 de agosto de 1978, no Informe JB. A verdade aparece. Em 1975, num dos atos mais inexplicados da diplomacia brasileira nos últimos anos, o ministro comissionado junto ao governo de Angola, Ovídio de Mello, foi repentinamente removido da função e enviado para a Tailândia. Informou-se que o diplomata deixava Luanda por motivos de saúde. Ninguém tinha motivos para acreditar nisso. O tempo passou e a história corria o risco de ficar esquecida se agora, numa entrevista ao Jornal do Brasil, o senhor Robert Stockwell, ex-chefe do grupo de trabalho da CIA que coordenava a questão angolana, não declarasse pura e simplesmente que o cônsul-geral brasileiro em Luanda era claramente favorável ao MPLA e nós, a CIA, estávamos pressionando o governo brasileiro e o Departamento de Estado para que o pressionassem ou o retirassem, colocando alguém que cooperasse conosco. E eu queria terminar te perguntando sobre essa coisa dos arquivos, que é uma coisa que me fascina muito, jornais antigos, ficar tentando entender o papel da imprensa naquele momento histórico. Só que assim, eu tô falando isso pesquisando aqui do conforto da minha casa, no máximo no site da hemeroteca da Biblioteca Nacional. Você não, você se enfia dentro dos arquivos. Então, rinite à parte é uma coisa que te agrada, assim, ficar mergulhando em jornais antigos? É um tipo de pesquisa que você gosta de fazer? É o tipo de pesquisa que eu mais gosto de fazer, provavelmente. Tanto porque, como a gente estava conversando aqui hoje, né? Você consegue entender um pouco a temperatura da política através da imprensa, o que a gente não consegue ver tanto em documentação oficial do Estado, né? Você lê um relatório, você lê um comunicado, ou até você lê um processo judicial, pensando em questões mais, né, que são levadas, que são transformadas em conflito jurídico. Tanto a linguagem que é usada para escrever esse tipo de documentação, quanto o conteúdo que eles trazem, é muito diferente do que aparece na imprensa. Eles são complementares, né? Mas eu acho que na imprensa você consegue entender mais as tensões, quem está envolvido. E tem vários problemas, como qualquer fonte de arquivo, qualquer fonte oficial tem, mas pelo menos ali eu consigo ter um pouco mais de pluralidade de pontos de vista, de vozes, e eu consigo entender a temperatura do debate político, né? O que não é possível fazer em fontes, principalmente quem estuda colonialismo, assim, porque quem estuda colonialismo mexe com fontes coloniais, ou seja, o arquivo ele é o arquivo colonial. Raquel, é isso, hein? Obrigado demais, adorei conversar com você. Sempre gosto muito de conversar com você, de trabalhar com você e trazer você para esse tema que também tem a ver com a minha área, o jornalismo e tal. Gostei muito de entender esse contexto histórico e como é que o jornalismo ajudou ou atrapalhou diante desse cenário da ditadura brasileira apoiando Portugal em relação ao colonialismo de países africanos. Então, obrigado demais, parabéns pelo Tramas e fica à vontade sempre para voltar ao Vida quando você quiser. Rodrigo, eu que agradeço, né? Eu também adoro conversar com você sobre esses temas e eu acho que também fica o convite aqui, né, para jornalistas e pesquisadores conversarem mais, porque eu acho que surgem tantas coisas legais, né, a partir dessas conversas.
Esse é o Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves, eu faço todas as etapas de produção do Vida, o planejamento, as entrevistas, o roteiro, a apresentação, a edição. E se você quer contar as suas histórias em áudio, eu te convido para a oficina de podcasts. Tem o curso geral, que a gente passa por todas essas etapas, e tem uma oficina focada só na parte de roteiro. Então é só escolher. Entra lá para ver os detalhes em oficinadepodcasts.com, tem inscrição aberta. Se você gostou desse episódio e ainda não ouviu o Tramas Coloniais, busca aí, eu acho que você vai curtir. O Tramas é a maior produção que eu já tive envolvido em podcasts, é uma equipe grande, super diversa, com gente de vários lugares do Brasil, com gente da África e muitas viagens para países como Moçambique, Namíbia, Gana, Nigéria. Tem muita história boa no Tramas, inclusive esse episódio também vai ser publicado por lá e em breve vem material novo por aí. Espero que você tenha gostado dessa trilogia do Vida sobre jornalismo e ditadura. E agora a gente muda de assunto porque a temporada continua. O próximo episódio vai ser especialíssimo. É uma parceria com o Oxigênio do Labjor da Unicamp. E a gente produziu simplesmente um perfil da Sônia Bride, passando por toda a carreira dessa gigante do jornalismo. É uma história melhor que a outra. Aproveita para seguir o Oxigênio também, ótimo podcast jornalístico sobre ciência, tecnologia e cultura que está completando 10 anos no ar, não é pouca coisa não. Esse episódio que você escutou agora teve trilha sonora da Blue Dot Sessions e você também ouviu áudios da TVE, do Arquivo Nacional e da RTP Portugal. Você gostou? Conta aí, se você ouve no Spotify ou na Apple, avalia aí com as estrelinhas, deixa um comentário, marca o Vida no Instagram, no Blue Sky, no TikTok, isso é bem importante para o conteúdo chegar para mais gente, beleza? Um beijo, um abraço e até a próxima.